dizer que é uma grande alegria a participação do professor Volkmer nessa atividade, uma atividade dos grupos de pesquisa. Então, hoje, estava sob a responsabilidade do Grupo de Fundamentação Crítica dos Direitos Humanos, que eu coordeno junto com o professor André Copete, mas também isso faz parte de uma atividade maior do programa, dos tópicos especiais. Dizer da minha alegria de contar com a participação do professor Volkmer por várias razões, algumas delas pelas quais o professor Volkmer já anunciava, de modo mais informal, numa conversa preliminar que iniciamos nessa manhã. O professor Volkmer tem uma participação muito ativa, há muito tempo com a nossa instituição, né? Desde que eu estou na graduação, eu lembro da vinda do professor Volkmer aqui, há mais de 20 anos, participando de palestras, participando das programações regulares dos programas de pós-graduação Lato Sensu, e sempre colaborou de uma forma muito generosa, muito competente com o projeto aqui da Unijuí, e pelo qual lhe rendo os nossos agradecimentos significativos, professor Volkmer. Dizer também que, para mim, é uma alegria muito particular, porque a minha carreira acadêmica tem uma mão muito presente do professor Volkmer. O professor Volkmer foi meu orientador de mestrado, há 20 anos atrás, né? De certo modo, ao modo que se apresentava naquela época, bastante diferente do que é hoje, né, professor Volkmer? Se escreveu o que se podia escrever, se pesquisou uma coisa que tinha muito a ver com o que eu fazia na oportunidade, porque eu era um advogado do Movimento Sem Terra, e acabei escrevendo temas muito relacionados àquela perspectiva naquela oportunidade. Então, lhe agradeço pela sua colaboração na minha formação, no meu ingresso na carreira acadêmica. Lá se passam 20 anos, mais de 20 anos, e eu fico muito feliz de poder ainda, depois desse tempo, contar com a sua colaboração e sua generosidade, que é sempre muito grande com todas aquelas pessoas que lhe conhecem, né? Eu gostaria também de dizer que, bom, o professor Volkmer é um professor que além de ser um dos maiores intelectuais do Brasil e da América Latina, na teoria do direito, na história do direito, na sociologia do direito, o pensamento crítico voltado à carreira jurídica, isso se basta se ver no seu currículo, é também uma daquelas pessoas que marcam a academia por um traço existencial muito forte. O professor Volkmer é uma sofisticação em pessoa, uma pessoa muito elegante, muito sofisticada, muito humilde, muito carinhosa no trato humano, coisa que nem sempre é comum na academia, né, professor Volkmer? Falta um pouco esses arroubos existenciais mais humanos, mais acolhedores, que na pessoa do professor Volkmer eu sempre tive, todas aquelas pessoas que conhecem o professor Volkmer exaltam como a máxima potência. O professor Volkmer, obviamente, que vocês todos aqui conhecem, todos os nossos alunos ficaram muito felizes pela sua participação, porque sabem da qualidade teórica e da potência intelectual que a sua obra representa para o Brasil. Então, eu não vou aqui fazer uma leitura formal do currículo do professor Volkmer, vou só apresentar de forma mais rápida os aspectos principais do seu currículo, mas destacar de imediato e a presença do professor Volkmer para nós aqui é de um motivo de extrema alegria, tá? O professor Volkmer fez uma carreira, nesses últimos anos, como havia dito, na Federal de Santa Catarina, aposentou-se há pouco tempo, fez o doutorado lá, foi professor nessa instituição, do qual é professor emérito ainda, e colabora ainda, pelo que vi no seu currículo, professor Volkmer. O professor Volkmer ele é docente permanente do programa de pós-graduação da Unila Salle e também é professor e coordenador do mestrado em Direitos Humanos e Sociedade da Unesc. É o professor pesquisador do CNPq, nível 1A. O professor Volkmer tem uma ampla produção acadêmica, uma significativa produção acadêmica, o seu currículo atesta isso. É professor visitante em muitas universidades brasileiras e muitas universidades latino-americanas e também europeias, e tem uma obra, como eu havia dito, no campo da teoria do direito, na história do direito, no campo da sociologia jurídica, e agora, mais recentemente, nessas última década e meia, voltada ao pensamento latino-americano, ao pensamento descolonial, que é o objeto da
da fala de hoje. Então, professor Volkmer, sinta-se acolhido, bem-vindo novamente, mesmo que de modo virtual, em tempos ásperos, né? Povoou a política, mas também a existencialidade do mundo, em particular do Brasil. Dizer que, para mim, é um carinho imenso poder contar com a sua presença, o seu prestígio, a sua colaboração, pela importância acadêmica que o senhor representa para mim e para a academia brasileira, mas também pela potência existencial, que para mim é extremamente importante. Eu acho que somos, antes de tudo, seres que estabelecem o primeiro contato com o mundo pela lógica do abraço, pela lógica do rosto. E com isso, eu gostaria de iniciar a nossa atividade de hoje. E eu me permito fazer uma pequena leitura, professor Volkmer, de um pequeno trecho da obra do Galeano, Mapa Mundi 1, né, do livro Abraços, porque ontem Galeano, se vivo fosse, completava 80 anos, ele é um pensador importante para a nossa região, e eu acho que essa passagem rapidinha que vou ler, ela se conecta com aquilo que, de certo modo, responsabiliza o sul do mundo em relação à sua própria forma de pensar. E ao fazer essa pequena leitura desse pequeno trecho desse poema chamado Mapa Mundi 1, né, no livro Abraços, eu inicio formalmente a nossa atividade e passo-lhe a palavra. Galeano diz nesse poema o seguinte, abre aspas, a moda do norte, moda universal, celebra a arte neutra e aplaude a víbora que morde a própria cauda e acha que é saborosa. A cultura e a política que se convertem em artigos de consumo. Os presidentes são eleitos pela televisão, como os sabonetes e os poetas cumprem uma função decorativa. Não há maior magia que a magia do mercado, nem heróis mais heróis que os banqueiros. A democracia é um luxo do norte, ao sul é permitido o espetáculo, que não é negado a ninguém. E ninguém se incomoda muito, afinal, que a política seja democrática, desde que a economia não o seja. Quando as cortinas se fecham no palco, uma vez que os votos foram depositados nas urnas, a realidade impõe a lei do mais forte, que é a lei do dinheiro. Assim determina a ordem natural das coisas. No sul do mundo, ensina o sistema, a violência e a fome não pertencem à história, mas pertencem à natureza. E a justiça e a liberdade foram condenadas a odiarem-se entre si. Fazendo essa homenagem rápida a esse grande poeta latino-americano, mais uma vez, professor Volkmer, lhe agradeço de forma muito carinhosa a sua colaboração, seu tempo em dedicar-se a nós, aos nossos alunos, à nossa instituição, e continuar colaborando na construção da história do nosso programa. Então, seja bem-vindo, e eu lhe passo a palavra. Muito bem, o nosso bom dia muito fraterno a todas e a todos. É uma enorme satisfação de podermos participar dessa programação da pós-graduação em Direito da Unijuí, compondo este segundo seminário sobre a crise da democracia e os direitos humanos no mundo contemporâneo. Agradeço o honroso convite feito pelo professor Douglas César Lucas, e também com isso eu quero deixar a minha saudação muito cordial e o reconhecimento ao professor Michael Vermut, coordenador do programa, aos professores que nos honram com a presença, as professoras, pesquisadoras e professores, aos alunos da pós-graduação, não só do direito, mas demais convidados. Enfim, é um privilégio poder retornar, ainda que seja por mediação tecnológica, à Unijuí e ao seu programa de direito, né? Conforme foi estabelecido pelo honroso convite na programação, eu vou fazer uma fala em torno de uns 40 minutos sobre os direitos humanos, né?
a necessidade de uma leitura descolonial dos direitos humanos. E, para isso, já que estamos também nos dirigindo aos alunos, vou fazer uma divisão didática em 4 momentos da nossa fala. Né? No primeiro, definir um marco teórico, de que forma será projetada na reflexão a ideia do direito, né? O entendimento, a compreensão do direito. Né? E, num segundo momento, então, aí uma breve introdução histórica sobre a questão semântica do próprio conceito, digamos assim, de direitos humanos. No terceiro momento, uma exposição acerca da construção da doutrina dos direitos do homem na modernidade ocidental. Um recorrido rápido, né? Mas também um questionamento dessas origens dos direitos humanos na tradição ocidental. E, no último momento, para finalizar, a proposta, enfim, uma reflexão para se pensar sobre as possibilidades de uma crítica intercultural e descolonial dos direitos humanos. Muito bem. Então, iniciando, a primeira questão que se coloca é qual o direito que será refletido, qual o direito que será projetado nessa nossa fala. Né? A compreensão que temos e que vamos ressaltar é de entender o direito como um fenômeno social. Né? O direito como um produto dialético de práticas e interações, de sociabilidades na própria realidade, na sociedade, né? Não como uma manifestação imposta, como algo dado, abstrato, transcendente, universal, senão contextualizado e construído por lutas históricas. Né? O direito captado como um processo histórico-social, engendrado por relações societárias concretas, ou seja, eleger e também destacar, sobremodo, o direito como um instrumento normativo em sua dimensão sociopolítica emancipadora. Né? Portanto, o direito não apenas na compreensão cultural como produto de códigos, de textos escritos, e tampouco de um direito feito por sábios doutores, intérpretes, exegetas nos tribunais, mas um direito que se constrói no dia a dia, na prática, nos movimentos sociais. Né? Então, é nesse contexto que vamos situar, né? Ou seja, privilegiar o direito como produto da sociedade. Né? E que nos leva, sem dúvida, a uma perspectiva que não é só crítica descolonial, mas, acima de tudo, não deixa de ser um olhar interdisciplinar, a compreensão de uma preocupação que parte do direito, mas que tenha essa vinculação com as outras áreas, né? Com a sociologia, com a política, com a antropologia, com a história, com a cultura. Né? Ou seja, a busca de um conhecimento na área do direito, né? A busca de um conhecimento que seja capaz de dar respostas aos nossos problemas concretos, né? Principalmente pensando no contexto, no cenário que vivemos, de América Latina e de Brasil. Né? Então, como instrumentalizar o mundo da normatividade no sentido da resolução de problemas, né? Que possamos encontrar alternativas através do direito, né? E de produzir um conhecimento que seja essencialmente um conhecimento que tenha relevância social. Né? Então, acho que isso seria, assim, para iniciar o primeiro momento, ou seja, deixar bem claro essa compreensão do direito, né?
de uma concepção eminentemente social, política, né, e que parte da sociedade. Né? E é dentro dessa visão inicial, digamos, metodológica, é que vamos projetar, então, o tema dessa nossa reflexão. Né? Dos vários temas que temos trabalhado, né, na questão do pluralismo jurídico, da cultura jurídica na América Latina, né, a compreensão dos novos paradigmas, né, a crise da modernidade, enfim. Sem dúvida que os direitos humanos ocupam um papel fundamental, sem dúvida, né, de como pensarmos direito humano, os direitos humanos numa perspectiva que não se reduza meramente a um conjunto de princípios que dão base aos tratados internacionais, né, e também que direitos que venham dar fundamentação unicamente à positivação de direitos como fundamento dos direitos positivados, dos direitos fundamentais, mas ir mais além, ter uma compreensão dos direitos humanos como um instrumento de denúncia e também como um instrumento de possibilidade de transformação, né? Como uma bandeira de luta, nesse sentido que vamos colocar. Né? Isso implica, usando uma expressão de um grande filósofo, ou melhor, um justo filósofo sevilhano, Joaquim Herrera Flores, a ideia de uma reinvenção dos direitos humanos. Tá? Temos que reinventar os direitos humanos. Muito bem. Então, a questão semântica mesmo, né, da própria palavra, principalmente aqui me dirigindo aos nossos alunos, né, os alunos presentes, né, é preciso dar digamos, deixar mais claro a compreensão dos direitos humanos. É a dificuldade, portanto, inicial de precisar um conceito diante da complexidade, né? Não sendo fácil uma explicação sobre a própria origem, a natureza e a constituição histórica. Né? Sob o ponto de vista etimológico, né, a junção do direito com o humano vem da antiguidade, né? Não sobre a existência conjunta, não podemos compreender a existência dessas duas palavras, direito humano, ou direitos humanos, que venha da antiguidade, não. Né? Não existia essa expressão como tal. Né? Pois, de um lado, o direito vai representar em Roma a arte do bom e do justo. Já na sociedade moderna ocidental, essa palavra direito assume uma característica de ser identificada como a norma estatal formalizada, a lei positivada, né, nesse contexto, né? Uma lei que expressa o poder político na modernidade. Né? De outro, o humano, uma noção do ser humano na sua dimensão biopsíquica, corporalizada ou mesmo espiritual, encontrada e interpretada pela religião, pela filosofia, pela antropologia e pela própria ciência, a ciência das humanidades. Né? Por certo, na antiguidade clássica, o direito humano estava identificado ao conceito do direito natural, a expressão latina ius naturalis, em que se deduzia dessa ação e da natureza humana a existência comum e universal para todos os homens. Como registro da presença e força de um direito natural diante do direito positivo material, pode-se reconhecer na dramaturgia grega a belíssima peça Antígona, de Sófocles, um dos grandes mestres do teatro grego. Peça essa muito difundida e consagrada por professores em disciplinas propedêuticas, particularmente Introdução ao Direito, Filosofia do Direito,
Tal intento surge da discussão entre Antígona, a personagem feminina, né, na defesa do sepultamento de seu irmão Polinice, perante o seu tio Creonte, que governava a cidade. O impasse que resultou na morte de Antígona se expressa entre a lei natural, a lei dos antepassados, a lei familiar, a lei atribuída aos deuses, diante de uma lei positiva, de uma lei formal, oficializada pela autoridade que governava o Estado. Desde então, né, nós vamos ver esse impasse na tradição ocidental entre a lei positiva e a lei natural, né? E assim, muitos séculos se passaram com a crença de que os direitos da pessoa humana se deduziam de uma lei natural, idealizada e eterna. É inegável, né, sem dúvida, que na cultura ocidental a contribuição do cristianismo, né, principalmente no período medieval, né, a consolidação do cristianismo e, posteriormente, digamos assim, a filosofia, a doutrina e a religião dominante ao largo de muitos e muitos séculos, né, e que vai dar um outro sentido ao ser humano, né, tomando em conta os ensinamentos da fraternidade, da linguagem cristã, etc., e uma fundamentação num justnaturalismo teocêntrico. Aí vamos remontar a Santo Agostinho, principalmente, num primeiro momento, e posteriormente em Santo Tomás de Aquino, né? Portanto, a partir dos séculos 17 e 18, o surgimento da modernidade ocidental, com os processos de secularização, a sociedade racionaliza o conhecimento e institucionaliza o desenvolvimento, aí sim, de uma doutrina dos direitos do homem, né? Nessa terminologia, no início da modernidade, né? Direitos do homem. Pois bem, então abre-se aí o cenário para o nosso terceiro momento da fala, que é um recorrido para problematizar a formação dos direitos do homem, ou seja, direitos humanos, na modernidade, né? A sua evolução e o questionamento dessa doutrina, como foi formalizada numa tradição liberal, individualista, né, e com pretensões de universalidade, né? Pois bem, iniciando então esse recorrido, né, os primórdios dos direitos humanos passam a ser identificados como direitos do homem, que insurgem nas lutas pelos direitos das populações indígenas do século XV, em autores como Bartolomeu de las Casas, Antônio de Montesinos, Alonso de Veracruz e Vasco de Quiroga, né? E também, além desses religiosos, teólogos, né, também a presença desse discurso, né, no início da modernidade no Ocidente, nos debates de teólogos, juristas espanhóis, né, do século XVI, na Universidade de Salamanca, né, autores como Francisco de Vitoria, Francisco Soares, né, Domingo de Soto, no contexto de um grande debate que se dava em função da descoberta ou conquista dos novos territórios no Oeste, né, que vão ser denominados de América, né? É nesse cenário de conquista e da colonização eurocêntrica da América que nasce, autenticamente, a concepção moderna de direitos do homem, que nem sempre foi reconhecida pela tradição doutrinária norte-eurocêntrica, né? Queremos, com isso, observar esse deslocamento, né? A nossa ênfase vai ser de que as origens autênticas da doutrina dos direitos humanos na modernidade ocidental não deve ser em função apenas ou de documentos escritos e de datas como 1789, mas sim nas lutas de resistência de
a partir de 1492. Na sequência dessa tradição ocidental, há que se situar um segundo momento como um marco de construção dos direitos do homem. Suas fontes político-constitucionais podem ser encontradas nas cartas políticas do século XVII, especificamente na Inglaterra, tá? Como todos nós, enfim, sabemos, já estudamos, né, o Petition of Rights, o Bill of Rights, né, a Declaração do Estado de Virgínia, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, e a sua Constituição mesmo, a de 1787, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Né? Era a proclamação dos direitos do homem e a sua positivação, fundadas na filosofia justnaturalista, no ideário liberal e na afirmação de uma nova sociedade de tipo burguesa. Entretanto, como já foi discutido em vários momentos, e já é do conhecimento no mundo acadêmico, né, importa trazer uma análise crítico descolonial. Né, o que está por trás de toda essa elaboração, né, desse desenvolvimento e a imposição hegemônica da teoria moderna ocidental dos direitos humanos. Dessa forma, há que se reconhecer que as históricas e liberais declarações burguesas, que projetavam formalmente direitos como universais e gerais para todos os homens, representavam, na verdade, os interesses e os privilégios de segmentos sociais ascendentes, economicamente, que buscavam instrumentos de proteção ao livre mercado e a garantia da sua propriedade privada. No interior do conteúdo e na intertextualidade dessas enunciações, declarações solenes, universais e humanistas de direitos, ocultavam-se discursivamente conceituações abstratas, estreitas e, por vezes, contraditórias. Mas, então, tratava-se de direitos idealizados para um tipo de pessoa. Ora, para um sujeito caracterizado como burguês, racional e individualista, dentro de um contexto cultural cartesiano, norteado por um humanismo, digamos, um humanismo abstrato e metafísico. Ora, a assertiva de que todos os homens eram livres e iguais não se aplicava naturalmente aos sujeitos subalternos das colônias da América Latina, da África e da Ásia. Esse chamado artificialismo e a falta de acesso às nascentes dos direitos dos homens, né, permanecia, no entanto, e, digamos, ocultava uma situação em que a sociedade expressava, né, a situação dos negros escravizados nos Estados Unidos e na França, que mantinha ainda a condição de inferioridade das mulheres. Quer dizer, um belo discurso nós vamos encontrar nesse contexto de ascensão e a, digamos assim, consolidação do colonialismo dos grandes impérios, né? Não só se negavam direitos de gênero, mas também o reconhecimento de direitos à liberdade e à autodeterminação dos afrodescendentes, desses afrodescendentes vitoriosos, por exemplo, no clássico, né, caso do Haiti, com a sua Revolução Vitoriosa, a partir de 1804. Né? Em alusão a esse contexto, lembramos a nossa estimada professora gaúcha, né, pesquisadora, professora Fernanda Bragato, né, que tanto nas declarações americanas quanto na Declaração Francesa, o protótipo da natureza humana não era apenas masculino, mas também branco e ocidental, porque somente os seres humanos com essas características caberiam na ideia de uma racionalidade e de uma civilização que estava presente
Os outros, ora, os outros, mulheres, estrangeiros, colonizados e negros, estavam excluídos da humanidade em função do seu padrão de racionalidade inferior, em relação aos portadores dos atributos capazes de incluir um ser na categoria de humanidade. Estabelece, desse modo, né, a visão eurocêntrica e pretensamente universalista dos direitos humanos modernos, como um projeto imperial e mundializado, que justifica oficialmente, por todos os meios, o genocídio das populações ameríndias ou o concomitante banimento das populações islâmicas e judaicas de Portugal e da própria Espanha, no final do século XV, e a violenta subjugação dos afrodescendentes no Caribe e na América do Sul. Consolidou-se, assim, oficialmente, a colonialidade de uma retórica discursiva e de uma prática de direitos patriarcais gerados por determinadas condições históricas e específicas, né, da modernidade europeia, que, possuídos por determinados atributos, foram projetados pedagogicamente como próprios de toda a humanidade. É o suposto, entre aspas, universalismo impulsionado pelos ventos da Ilustração. Entretanto, a história contemporânea demonstrará que os valores expressos por esses direitos representavam, né, de preferência, o padrão de vida idealizado para o homem ocidental, negando-se ao outro, não europeu, não cristão, ou seja, aquele qualificado como bárbaro, esse mesmo padrão de direitos. Entende-se como bárbaros desde os muçulmanos das cruzadas, os povos indígenas da América, os negros escravizados trazidos da África e as minorias étnicas dentro dos estados nacionais, os excluídos subalternos da Ásia e até, mais recentemente, os trabalhadores imigrantes ou refugiados com as suas famílias. O terceiro momento nessa trajetória da modernidade, dos direitos humanos, na historicidade ocidental, trata-se, portanto, da passagem da teoria moderna dos direitos humanos para uma concepção contemporânea dos direitos humanos, com a proclamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Engendrada e redigida como resultado dos impactos desumanizadores da Segunda Grande Guerra Mundial, né, e principalmente pelas atrocidades e horrores do Holocausto, né. Em termos de conquista histórica, foi inegavelmente um grande avanço a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né. Aí sim, com essa terminologia, né, direitos humanos, e que ao longo da sociedade moderna ocidental, como nós vimos, né, teve uma trajetória, a sua designação como direitos do homem. Agora, no século XX, e fundamentalmente com a Declaração de 1948, né, a consolidação dessa terminologia, né, foi inegavelmente um grande avanço, né, em defesa e difusão dos direitos da pessoa humana, calcados na fraternidade universal, na dignidade da pessoa humana, na defesa da liberdade e da igualdade de todos os seres humanos. Entretanto, apesar desse caráter amplo e abrangente de direitos, né,
Se fizermos uma análise crítica da declaração, né, que pese todos os seus aspectos altamente positivos, né, mas, na verdade, numa análise mais assim, criteriosa, não foi uma aprovação, como nós sabemos, unânime, absoluta. Houve divergências, né, quanto à sua aprovação. E aí eu lembro, entre vários autores, o próprio professor Fábio Comparato, num dos seus livros, né, um livro específico que trata sobre os direitos humanos, né? Ou seja, nem todos os membros, nas suas palavras agora, nem todos os membros das Nações Unidas, à época, partilhavam por inteiro as convicções expressas no documento. Embora aprovado por unanimidade, foram deliberados na Assembleia 48 votos favoráveis. Os países comunistas, à época, como a União Soviética, a Ucrânia e a Rússia Branca, a Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia, de um lado, e, somando-se a esses países, também a Arábia Saudita e a África do Sul, que acabaram se abstendo-se de votar, né? Essas abstenções, elas totalizaram, assim como que 8 votos, né? E revelaram desde o início o problema de sua pretensa universalidade e o consequente relativismo, ou seja, o choque entre o Oriente e o Ocidente e o Oriente, tá? De certa forma. Fazendo uma análise, uma retrospectiva crítica, constata-se que a Declaração Universal não incluiu os direitos coletivos de determinados segmentos sociais, como os colonizados, as populações indígenas e os afrodescendentes. Aí a crítica que posteriormente e que se faz, que foi feito, que se faz a declaração nesses aspectos, né? Não obstante as insuficiências, né, e limitações a serem consideradas, principalmente quando levamos em conta o fato de que há muitas pessoas que nem sequer foram asseguradas nos seus direitos, né, e que há muito que caminhar no sentido da sua efetivação real, certamente que a declaração ela vai representar uma nova etapa de afirmação dos direitos humanos, né? Agora num plano internacional. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos marcou, sem dúvida, né, o início de um processo de aceitação mundial dos direitos do ser humano. Né? E aí lembro alguns autores que mencionam que têm trabalhado essa perspectiva, né, de um questionamento, mas também de um reconhecimento, né, não obstante as críticas que se possa fazer. Né? Muito bem, nesse cenário, como fica toda essa revisão da trajetória dos direitos humanos no Ocidente, né, onde se buscou ressaltar 1492 e não mais 1789, esse deslocamento, e que as origens autênticas dos direitos humanos se dá sobre as lutas de resistência entre o século XV e XVI, na América, né, e não mais apenas na sua formalização, na sua positivação com declarações do século XVIII. O questionamento que se pode fazer sobre essa projetada universalidade dos direitos humanos, né? Enfim, nesse cenário, né, já estando no século XXI, sobre o impacto de uma crise civilizatória, de uma crise ética, qual é a força do discurso acerca dos direitos humanos? Como pensar uma perspectiva de direitos humanos que não seja uma concepção meramente falaciosa, relativista, abstrata, né, um faz de conta, mas uma perspectiva descolonial.
E aí entramos no último momento da nossa fala, que é introduzir alguns elementos, né, como sugestão para refletirmos e avançarmos numa concepção crítica, intercultural e descolonial dos direitos humanos. Né? Assim, importa revelar, né, os impactos, né, a difusão e a efetividade ou não dos direitos humanos. Discutir sobre a possibilidade de avançar com a bandeira dos direitos humanos e projetar no século XXI, né, em tempos de globalização neoliberal, de crise civilizatória e, particularmente, o que vivemos no contexto mundial hoje, de uma desolação pandêmica. Motivos para tal reordenação, evidentemente, não nos faltarão, bem como forças para enfrentar os novos desafios diante das renovadas formas de colonialismo, de exclusão e segregação de subjetividades subalternizadas. Estas preocupações, elas vão de encontro de algumas das mais recentes reflexões de autores como Boaventura de Sousa Santos, né, quando adverte que não há uma ruptura, mas sim uma continuidade entre a teoria dos direitos humanos moderna e a teoria dos direitos humanos contemporânea, pois ambas representam manifestações da cultura eurocêntrica. Trata-se de uma limitada dicotomia, no dizer do próprio Boaventura de Sousa Santos, né, de inclusão que exclui. Entretanto, por estarem sob ataques do neoliberalismo e das novas formas de fascismo, os direitos humanos têm de ser defendidos, buscando-se outras formas de luta contra a opressão. Há que resistir com as armas que se tem, utilizando ainda a expressão do próprio Boaventura de Sousa Santos, né? Práticas alternativas de pensar e operacionalizar direitos humanos. Direitos humanos como gramática de resistência, a expressão entre aspas, né? Direitos humanos como gramática de resistência. Ganha força, assim, o ideário dos direitos humanos, quando responde ao vazio deixado com a crise dos movimentos messiânicos, especificamente com a experiência do socialismo estatal, burocratizado, e a sua hecatombe, simbolizada pela queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. Em tal perspectiva é que se insere, mormente, a necessidade de se repensar a questão dos direitos humanos enquanto estratégia de luta e de resistência. Tá? É por isso que há de se buscar dois aportes. Vamos ressaltar dois aportes, né? Dos inúmeros que se poderia levantar, vamos centrar em dois momentos, né? Primeiro, nessa construção de refletir sobre as possibilidades e avanço de uma concepção de direitos humanos que seja crítica, intercultural, descolonial. Né? Primeiro, buscar a contribuição, os aportes dos estudos pós-coloniais, né, para introduzir na discussão dos direitos humanos. Né? E segundo, a concepção da crítica, de uma teoria crítica, que possa dar uma compreensão também da doutrina, da teoria dos direitos humanos. Né? Com relação, inicialmente, à questão dos estudos pós-coloniais, né, é extremamente interessante hoje, ganha força o discurso de um pensamento descolonial. Né? Isso é inegável. Né? O pensamento descolonial como sendo um pensamento que envolve a busca de uma outra lógica, né? O questionamento
do capitalismo ocidental e principalmente da herança do iluminismo, dessa racionalidade que se instrumentalizou. Quer dizer, como pensar uma outra lógica que não seja a lógica universalista eurocêntrica, mas uma lógica que tenha como base, né, novas subjetividades, novos grupos, movimentos sociais, os subalternos, né, ou, na expressão do grande pensador latino-americano, Dussel, a questão das vítimas. Né? Então, trabalhar o pensamento descolonial, né, isso implica, portanto, refletir sobre a colonialidade do poder. Tá? E não vamos entrar aqui numa discussão, acho que não cabe, sobre essas questões mais acadêmicas que têm dividido um pouco a intelectualidade latino-americana, né, sobre a descolonização, o decolonial, etc. Né? Na verdade, nós estamos falando de um discurso que busca uma certa, digamos, universalidade, né, no sentido de que tanto vale para a América Latina como vale para a África e para a Ásia. Né? Ou seja, o centro da questão de um pensamento descolonial é, né, a desmontagem, a ruptura, né, certo? E que ganhou força na América Latina a partir dos anos 2000, né? Ainda que não podemos negar a tradição latino-americana de uma leitura com uma identidade própria, que vem desde contemporaneamente, né, nesse sentido, né, que vem de uma teoria da dependência, de uma teologia, de uma filosofia da libertação, de uma pedagogia do oprimido, né, e que hoje, digamos, talvez de uma década para cá, vem ganhando muita força essa tendência na América Latina da decolonialidade. Né? Então, diríamos assim, compõe um pensamento descolonial, porque é o pensamento, digamos, e aí um texto extremamente interessante, que saiu há pouco, da professora Anna Zeipert, né, sobre essa reflexão sobre a descolonização, né, muito, muito, muito interessante, o texto em que ela reflete, junto com uma outra coautora, toda essa discussão que passa, né, pelos estudos da descolonização e os seus reflexos no âmbito da própria teoria dos direitos humanos. Um belíssimo texto, né? Certo? Então, a discussão ela é candente, ela é extremamente importante, né? De como se dá essa ruptura, né? A descolonização, né, que seja interpretada não como uma mera ruptura, como quer alguns que, de uma certa forma, têm colocado isso, né, que a decolonialidade implica nessa ruptura ao colonial, né, certo? Eu me lembro um pouco a expressão do porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, né? Ou seja, a nossa compreensão, que caminha mais na direção de um Henrique Dussel e também do Boaventura de Souza Santos, é no sentido de pensar a descolonização, né, como um processo permanente e constante. Isso nos aproxima também das inquietudes hoje de uma das grandes expressões teóricas na América Latina, que é ativista e professora, né, Catherine Walsh, sobre a transgressão permanente, contínua, de insurgir-se, né? Quer dizer, entender o sentido da descolonização nesse sentido, da insurgência, da transgressão permanente, não de uma mera ruptura, não é? Mas de algo que é permanente e constante. Né? Pois bem, então eu acho que esse é um dado, é um aporte extremamente interessante para se trabalhar a teoria dos direitos humanos, né? Introduzir o discurso da descolonização, né? Ou da decolonialidade, né? Ou seja, nas suas diferentes dimensões que têm sido trabalhadas na América Latina, né? No âmbito do ser, do saber e do poder. Né? Pois bem, então, esse é um dado importante. Né? O segundo é trazer também o aporte da crítica, né? Ainda que
o aporte da descolonização é crítica, mas eu diria, eu faria uma pequena distinção aí. A crítica de uma certa tradição que não é meramente a desconstrução. Trabalhar a crítica não como desconstrução que poderia nos aproximar das tendências, digamos, desconstrutivistas e relativistas do pós-modernismo, né? Mas é trabalhar a crítica como emancipação, como transformação. O conceito de crítica é também um conceito muito amplo, abrangente, né? Temos que ter muito cuidado, né, ao falarmos da crítica. Qual a crítica, né? O discurso crítico, no mundo acadêmico, muitas vezes é feito para ganhar simpatia, para ganhar popularidade, para se projetar e ter popularidade. Ser crítico, né, dá uma certa popularidade no mundo acadêmico, né? Eu diria que a crítica é trabalhar no sentido da transformação, né? É pensar a nossa realidade histórica, né? Certo? Então, nesse sentido, a crítica, ela é não somente no sentido de uma desconstrução, mas é muito mais como possibilidade criativa, como expressão da transformação. Se a crítica não é emancipadora, me parece que não alcança o sentido que queremos projetar de uma crítica no sentido da transformação. Ela tem que ser transformadora e emancipadora, e não como um mero discurso acadêmico, um discurso retórico bonito, né, que muitos intelectuais, lamentavelmente, utilizam isso, né? O fenômeno dos transplantes, do mimetismo cultural, né? Ter prestígio é falar bonito, fazer um discurso crítico, retórico, né? Um palavreado, né? Um certo barroquismo, né? Até que ponto isso é fundamental para pensar os problemas que vivemos num contexto de América Latina, de periferia, né? De sociedades profundamente marcadas pelas desigualdades estruturais, né? E nesse contexto, então, a crítica, ela abre-se, e aí podemos fazer essa opção metodológica, né? Podemos fazer uma opção pela crítica neomarxista, por uma crítica liberadora, que não se confunde com a crítica neomarxista, a meu ver, ainda que muitas vezes estejam próximas ou se aproximam, podem até interagir, né? Mas não necessariamente se confundem a crítica neomarxista com a crítica da liberação. Né? Então, e além desses aportes dentro de um conceito, dentro de uma visão geral de crítica, né, ainda se poderia introduzir a própria crítica pós-moderna, né? Determinados segmentos, determinado tipo de interpretação da pós-modernidade no sentido, né, não de uma pós-modernidade, né, ufanista, né, que tem servido muitas vezes a propostas, digamos, neoliberais, mas de uma pós-modernidade engajada, né, certo? Além disso, uma outra contribuição da crítica é, inegavelmente, a crítica feminista, que ganha cada vez mais força, né? É uma dos vetores de maior revitalização da crítica atual, né? É, sem dúvida, a crítica feminista, né? Em seus diferentes segmentos, né? É claro que essa crítica, ou a existência dentro da crítica feminista de certas divergências, são naturais, né? Mas me parece, eu não vou entrar na área, eu acho que é um pouco delicada, né? E não é a área digamos assim, do meu exercício, né? Mas vejo com muita simpatia e admiração hoje a crítica feminista nos seus diferentes matizes, né? Aí a crítica, principalmente que vem do feminismo negro, muito forte na América Latina, principalmente em países como Brasil, Colômbia e no Caribe, né? E por que não também lembrar os antecedentes na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, né? Então, a crítica, o feminismo negro, o feminismo comunitário, uma expressão muito interessante, né? Vamos encontrar numa Julieta Paredes, né, na Bolívia, é uma forma de um feminismo extremamente interessante de resgate dessa tradição comunitária indígena, né, certo? O feminismo ecológico, né,
né, várias expressões importantes do feminismo ecológico, né, e um feminismo que tem uma pretensão de ter uma dimensão transcultural, um feminismo plural, transnacional, que eu vejo na feminista Chandra, né, a Chandra Mohanty, da Índia, como sendo a grande expressão hoje de um feminismo transnacional, ou um feminismo transcultural, né? Um diálogo, né, do feminismo mundial, né? Principalmente a força dos subalternos, né, e do terceiro mundo. Né? Além do feminismo, aí chegamos nos estudos pós-coloniais. Então vejam que eu estou, de forma muito superficial, apontando algumas possibilidades, alguns vieses dentro da crítica. Podemos trabalhar a crítica dentro de uma tradição neomarxista, não ortodoxa, das correntes liberadoras na América Latina, né? Ou as tendências adaptadas no contexto periférico, né, que são eurocêntricas, como do pós-modernismo, ou a crítica feminista e a crítica dos estudos pós-coloniais. Pois bem, então, o tema é extremamente interessante, né, essa discussão. Por quê? Porque a crítica nos possibilita ser um instrumento pedagógico de grande importância. Né? A instrumentalidade da crítica como um elemento de tomada de consciência que abre o caminho para as formas de resistência e de emancipação. Crítica como emancipação. Né? Eu não estou pensando unicamente na tradição frankfurtiana. Né? Temos que ir mais além da tradição da escola de Frankfurt, em termos da crítica. Né? É pensar uma crítica hoje que vem desde o Sul, né? Das epistemologias do Sul. Eu não falo somente em Boaventura de Sousa Santos, eu estou falando da crítica produzida hoje na África, no Sudoeste Asiático, né? Em outros sítios, outros lugares. Né? Então, aí, essa questão de uma crítica que não é somente a crítica de tradição eurocêntrica, representada muito bem pela escola de Frankfurt, mas também a crítica que vem do Sul, né? E que abre aí um leque de possibilidades, né, muito grande e uma extrema riqueza. Né? Pois bem, então, destacando esses dois aportes para se trabalhar a teoria dos direitos humanos, né, eu vou assim, fazer um encaminhamento no sentido de destacar as possibilidades, então, de uma crítica intercultural e descolonial. Né, e vou tomar em conta um dos referenciais, né, o filósofo seviliano Joaquim Herrera Flores, né, que tem sido muito estudado no Brasil, né, e a divulgação da sua obra, conhecida dos professores da área, né, como obra está esgotada, né, certo? A reinvenção dos direitos humanos, né, e que completou, foi agora, acho que foi ano passado, se não me engano, 10 anos da sua morte, né? Comemorado no Brasil, no Instituto Joaquim Herrera Flores, no Rio de Janeiro, e também em Sevilha, na Espanha. Né? Pois bem, então, nesse contexto, para nos encaminhar assim, para o final da nossa fala, é fazer essa reflexão, né? Uma reflexão em que temos que, digamos, assinalar a necessidade de uma reinvenção. Né? Ou seja, tomando em conta o pensamento de Joaquim Herrera Flores, como se poderia privilegiar outros teóricos importantes, né? Mesmo na América Latina, como Alejandro Rosillo, que tem um trabalho extremamente interessante de pensar os direitos humanos a partir da filosofia da libertação, ou mesmo este teórico que nem sempre é muito conhecido, mas extremamente interessante, né? Que vive hoje na Costa Rica, né? Eu falo de Hélio Gallardo, que tem o seu livro traduzido para o português, a edição espanhola, né? Hélio Gallardo tem também uma interpretação dos direitos humanos extremamente interessante, né? Certo? Também o Davi Sanches, muito conhecido de todos nós, né? Pelas suas andanças no Brasil, né? E nessa perspectiva, portanto, de vários teóricos que têm trabalhado criticamente os direitos humanos, né,
eu vou privilegiar, portanto, o Joaquim Herrera. Ou seja, essa busca passa por um processo de lutas sociais, políticas e culturais, que implicam o exercício de ruptura, de complexidade e de metodologia relacional. A meta é essencial e indiscutível, né, dessas lutas, né, não é senão poder viver com dignidade. Assim, os direitos humanos, nas palavras do próprio Herrera Flores, né, entre aspas, não são categorias normativas que existem em um mundo ideal que esperam ser postos em prática pela ação social. Os direitos humanos se vão criando e recriando à medida que vamos atuando no processo de uma educação para a construção social da realidade. Nesses parâmetros, mais do que nunca, os direitos humanos, ainda nos horizontes abertos por Herrera Flores, devem ser vistos e postos em práticas como produtos de lutas culturais, sociais, econômicas e políticas, por ajustar a realidade em função dos interesses mais gerais e difusos de uma formação social. Ou seja, dos esforços para buscar o que faz com que a vida seja digna de ser vivida. Para interpretar o presente sistema mundo, né, e buscar alternativas a esse sistema mundo, né, corroído pela, digamos, pela globalização neoliberal, pela crise civilizatória e pelos impactos de uma pandemia generalizada, há que se resistir e criar condições para uma nova plataforma e uma outra perspectiva teórica e política no que se refere aos direitos humanos. Trata-se de questionar, dentro da perspectiva ainda de Herrera Flores, a natureza individualista, essencialista e estatista e formalista dos direitos humanos. E é natural que hoje vivemos, né, nesse contexto de uma mundialização, novo ciclo do capitalismo, né, sustentada, como querem Christian Laval e Pierre Dardot, por uma nova razão neoliberal. Isto é, uma nova racionalidade que deve ser enfrentada por uma ruptura política e também epistemológica, através de práticas sociais anticapitalistas, e por um projeto de transformação radical da sociedade, por um novo sistema de práticas e de lutas que se define pela praxis instituinte do comum. Sim, do comum. Né? Também trazendo, novamente, um outro trabalho, uma outra reflexão de Dardot e Laval, né, sobre essa discussão hoje de uma democracia do comum. Trata-se, portanto, não só de questionar, mas de romper com essas novas formas de colonialismo que violam e obstaculizam as práticas de direitos humanos. É premente, assim, mudar de perspectiva, radicalmente, né, buscando outros referenciais teóricos, pois os tradicionais são insuficientes. Por conseguinte, né, ainda na esteira de Herrera Flores, a luta pelo direito e pelos direitos humanos passa necessariamente pela sua redefinição teórica. Isso é inegável, né? Ora, os direitos humanos são mais do que direitos propriamente ditos. São processos. Sim, processos que não devem confundir-se com os direitos positivados no âmbito nacional ou internacional. De qualquer modo, importa ter presente que os direitos humanos não são conquistados apenas, digamos, por meio das normas jurídicas que propiciam seu reconhecimento, mas também, e de modo muito especial, por meio de práticas sociais, de ONGs, de associações, de movimentos sociais, de sindicatos, de partidos políticos,
de reivindicações de grupos minoritários, né? Enfim, não é o caso de serem grupos minoritários, mas de grupos, né, que sofrem a opressão, como os indígenas, né, as mulheres e outras minorias, né? Enfim, por meio de processos alternativos de descolonização em uma crise civilizatória. O mundo e o nosso continente da América Latina estão vivenciando dolorosamente, nos últimos meses, tremendos impactos de uma crise sanitária que abre um novo cenário pós-pandemia, para repensarmos a sociedade, o Estado, as instituições, o próprio direito e, principalmente, a vida humana e as suas condições de sobrevivência. Estamos encaminhando para o final, né? Em meio dessa crise que afeta a humanidade, as provocações estão postas e nos cabe agora desenvolver instrumentos teóricos que possam dar conta das diversas formas de opressão, violência e injustiça e repensá-las. Encaminhamos-nos para o final. É significativo, portanto, o processo pedagógico de conscientização, né, de uma educação social concebida nos termos do sempre lembrado Paulo Freire, de ressignificar e de reordenar a afirmação histórica e política dos direitos humanos como estratégia de luta, denúncia e resistência. E como diria mais uma vez Herrera Flores, temos que reinventar urgentemente os direitos humanos. E, quem sabe, considerar a recente proposição de Boaventura de Sousa Santos, que, ao corroborar com José Saramago, faz a enfática defesa para as futuras décadas de uma nova declaração dos direitos humanos universais pós-pandemia. Esse eu acho que é o desafio, de repensarmos os direitos humanos pós-pandemia. Uma nova plataforma, sem dúvida. E isso implica um grande desafio. Obrigado. Muito obrigado, professor Volkmer. Sempre muito substancial, muito didático, muito claro na sua exposição. Eu acho, professor Volkmer, para a gente organizar, assim, metodologicamente a nossa atividade, acho que a gente poderia fazer mais um período, se o senhor tiver à disposição nossa, de alguma rodada de questionamento, até por volta das 11 horas, mais uns 40 minutos, uns 30 minutos, se realmente o grupo entender que muitas questões podem ser aqui pontuadas, e para que a gente dê encaminhamento nessa segunda parte da fala, da atividade, eu abro para os interessados e interessadas se gostariam de fazer alguma pergunta. Temos aqui um inscrito, Diogo Félix, por favor. Douglas, só para a questão, eu estou com um problema aqui na minha residência, que estão fazendo umas reformas, e eu solicitei encarecidamente ao pessoal que até das 9 até as 10h15, que eles não fizessem barulho. Só estava de parados, né? Eles começaram agora com as máquinas. Então, eu diria, quem sabe, uns de 20 a 30 minutos no máximo. Tá? Tudo bem, professor. Porque podemos fazer assim. Como na brincadeira que eu fiz ontem, de que alguém me alertou, olha, você resolveu agora levantar quadros aí na tua biblioteca, está fazendo muito barulho, tem um martelo aí. Então, só para esclarecer para vocês, pode começar. Não, então, tudo bem, professor Volkmer, primeiro a gente agradece a sua disponibilidade. Então, nós vamos manter a regularidade do horário, tá, colegas? Então, entendendo também essa dinâmica que o professor Volkmer aqui colocou, essa necessidade, vamos fazer 20 minutinhos a mais, e para respeitarmos aí a disponibilidade e essa peculiaridade que se coloca no dia a dia, no cotidiano do professor Volkmer. Então, por favor, Diogo, faça seu questionamento. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria
de agradecer imensamente ao professor Douglas César pela mediação e, sobretudo, ao professor Volkmer, sempre pela oportunidade do diálogo. É sempre motivo de muita alegria poder ouvi-lo e poder refletir, né, acerca desses problemas que o senhor coloca. Eu tentarei ser o mais objetivo possível, na medida em que este tema sempre me instiga muito, sempre me desafia muito, sobretudo a partir dessa problemática do cenário pós-pandemia. O Camus, na sua obra, ele faz uma pergunta, né, como habitar o mundo depois da peste? E eu colocaria assim, como resistir, né, depois da peste? Em razão de todo esse cenário, professor, né, se pudéssemos pensar assim, né, uma condução pela mão de Antígona, né, tentarei mobilizar aqui o meu questionamento a partir de dois autores centrais, né, então Michel Foucault e Chantal Mouffe, né, sobretudo porque o senhor coloca essa dimensão dos direitos humanos como uma dimensão de resistência, né, uma dimensão de resistência. Michel Foucault, o autor que sempre criticou os direitos humanos, né, como aquilo que, em última análise, acaba legitimando, reproduzindo essas relações perversas de mando e obediência, publica póstumamente, né, o texto conhecido como Face aos Governos Direitos Humanos, né? Então, de que nós poderíamos pensar, e esse é o meu problema, não sei como, uma inversão dos polos da soberania, para poder pensar essas relações de mando e obediência, nos valendo nós, homens privados da sociedade civil organizada, nos valendo dos direitos humanos como esta trincheira de resistência. Então, primeiro, em que medida nós poderíamos pensar esse programa ou esse projeto de reformulação, essa plataforma dos direitos humanos a partir desse cenário da resistência pela inversão dos polos da soberania, atribuindo um novo uso para o direito. Primeiro, se isto é possível, em que medida nós poderíamos pensar esse problema no cenário internacional, e em que medida nós poderíamos pensar, sobretudo aqui no Brasil, né, como o senhor coloca muito bem, um país que se coloca à margem, né, à periferia no cenário internacional, um projeto político democrático agonista, né, pensando no conceito político propriamente da Chantal Mouffe, ou seja, que os direitos humanos se colocariam precisamente como esta barreira, esta última barreira, para que a gente pudéssemos pensar, então, em que medida nós poderíamos ter um projeto político que não seria pautado no consenso, né? Acho que o Brasil está muito distante disso, ou seja, seria muito interessante ver o Habermas discutindo isso aqui no Brasil, né? Queria ver como é que ele poderia pensar isso aqui. E muito menos um projeto político chintiano, né? Uma esfera política hegemônica, mas para pensar uma esfera política plural, heterogênea, reconhecendo direitos, ou seja, a partir de um conceito jurídico, né, um conceito de direito absolutamente inclusivo e universal, a partir de um projeto político democrático agonista, dentro dessa dimensão, dessa inversão dos polos da soberania com base no Foucault. Não sei se me fiz claro, professor, mas eu só queria registrar uma última coisa. Ontem eu estive com a professora Daniela Menegotti, a conhecida Dani do Comped, e eu disse que teríamos esse encontro. Ela deixou um afetuoso abraço para o professor. Muito obrigado. Muito bem. Eu não sei, professor Douglas, e se nós levantaríamos aí mais uma ou duas, e aí poderíamos... Né? Sim, podemos sim. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Aos nossos alunos, mestrado, doutorado, alguma questão que pode ser pontuada também para algum colega? Tem aqui no chat uma pergunta do Miguel, Douglas. Não vi. Então, professor, o Miguel, que é nosso aluno lá de Cacoal, professor Volkmer, faz uma pergunta sobre a partir da obra do Herrera,
se os direitos humanos clássicos seriam universais, ocidentais. Quer dizer, é uma discussão que o senhor, de certo modo, já apontava, né? Essa reinvenção seria ocidental ou seria universal? Algo que, de certo modo, já foi contemplado em parte na sua exposição. Mas eu vou fazer uma pequena pergunta, professor Volkmann, e para encaixar, acho que tem a ver com um pouco o que o Diogo colocava, mas, obviamente, a partir de uma perspectiva diferente. Bom, eu acho que, primeiro, o direito ele pode fazer muita coisa, mas tem muita coisa que ele não pode, né? A gente faz algumas apostas do ponto de vista da teoria do direito, que, obviamente, estão limitadas à própria concepção do que é instrumentabilidade jurídica. E nesse sentido, me parece que algumas dinâmicas, professor Volkmann, relacionadas a um esquecimento da luta política, e visto direitos humanos como uma grande luta e resistência política, ela talvez seja abandonada um pouco dentro da própria teoria do direito. Ou seja, se a gente imaginar que nós temos três grandes categorias que os direitos humanos poderiam sugerir para nós, de melhorar a distribuição de renda, de produzir pautas de reconhecimento e melhorar a pauta de participação na vida política, né, utilizando aqui uma trilogia da Nancy Fraser, me parece que muitas delas, elas são olvidadas, elas são esquecidas quando a gente faz teoria jurídica no sentido mais clássico da palavra, e mesmo quando faz essa teoria jurídica dentro de uma tradição de direitos humanos. Ou seja, me parece que a perspectiva da política, a perspectiva das relações econômicas estão sendo esquecidas, ou no mínimo desprestigiadas, especialmente em países periféricos, quando a gente aposta excessivamente em alguns discursos de reconhecimento baseado nas políticas ou temáticas identitárias. Isso reflete, de certo modo, um movimento reacionário bastante contundente. Pode-se dizer que uma das grandes pautas contra-democráticas no Brasil hoje e no mundo sejam uma disputa, uma retaliação à ideia de diversidade. Né? Se a gente vai analisar no Brasil, nós estamos falando de grandes discursos hegemônicos, como conceitos de bem, de bom, de Deus, de pátria, que são discursos homogeneizadores, metafísicos, mas que negam a diversidade. O Trump chega a dizer, abre aspas, que o grande desafio da América é acabar com a loteria da diversidade. Isso está em Orbán, isso está no Cinque Stelle italiano, isso tem que estar em várias partes da discussão ocidental. Ou seja, nós estaríamos vivendo aqui, professor Volkmann, um esquecimento, digamos assim, em tese, das grandes narrativas neomarxistas que são econômicas, que são centrais para discutir o problema da desigualdade econômica da América Latina, mas também da África, e que ela tem um componente neocolonizador, mas que, ao sermos atraídos excessivamente pelo discurso liberal, identitário, de pertencimento, de reconhecimento, abandonando um pouco dessa capacidade de narrar o próprio problema que nos aflige. Seja, me parece que a própria academia, seja brasileira ou europeia, vive esse grande dilema. Sejamos mais pertencimento ou mais distribuição, porque, obviamente, que a disputa de uma mulher negra da periferia, ela não é a mesma disputa de uma mulher rica do centro da cidade. Então, essa discussão liberal, excessivamente, que pauta grande parte do discurso de direitos humanos na dinâmica de pertencimento, ela acaba produzindo uma dissociação. E nós estamos, de certo modo, com dificuldades de produzir, mesmo a partir do pensamento colonial, racionalidades nesses dois universos, nesses dois mundos, porque tanto a discussão da pertença se coloca, a partir, ao meu juízo, ainda de um discurso muito europeu, tanto é que a grande base da discussão ela é europeia, e ela esquece que há racionalidades dentro das comunidades periféricas latino-americanas e africanas que se constituem por existencialidades, epistemologias completamente diferentes. Então, eu deixo essa reflexão, esse comentário, para que o senhor explore de forma mais substancial. Pergunto se alguém gostaria de fazer alguma outra questão, que se não for, eu já encaminho ao professor Volkmann para fazer as suas considerações e respeitando o horário que nós combinamos com o professor Volkmann, para a gente, posteriormente, encaminhar a finalização das nossas atividades. Professor Volkmann, por favor. Muito bem. Os questionamentos que foram feitos, extremamente oportunos, né, e instigantes, e principalmente as reflexões que foram levantadas pelo colega, pelo Diogo, elas são bastante complexas, né? Nós não temos, assim,
uma resposta que possa satisfazer diante da complexidade do momento e também do cenário que estamos vivendo. Eu diria assim que é difícil nós trabalharmos hoje com as categorias presentes, instituídas, né, pela modernidade e pela própria, digamos, pelo próprio legado do iluminismo, né? Ou seja, não existem categorias, conceitos que possam refletir, analisar, digamos, o que está acontecendo não só no cenário mundial, mas na América Latina, essas grandes transformações. Temos que reinventar, usando já uma expressão utilizada com relação aos direitos humanos, mas reinventar, né, as nossas metodologias e as nossas epistemes, né? Isso é um grande desafio, né? Estamos vivendo realmente todo um processo, né, de ciência, de transgressões, de avanços, recuos, né? E é um cenário bastante turbulento, e que, como lembrasse bem, o Diogo, realmente seria muito difícil para um Habermas estar aqui e trabalhar o seu consenso, né, em termos de um diálogo, né, de uma ação comunicativa, né? Isso não... porque os tempos são outros, né? Mas nós temos que resistir, né? Temos que tentar, de uma certa forma e pragmática, buscar alternativas que possamos pisar no chão e, ao mesmo tempo, sonhar, né? Quer dizer, como compatibilizar o realismo, né, com a utopia, né? Não cair nos extremismos de posturas negativistas e tampouco posições ufanistas, mas pensar a realidade, né, com muito realismo. E nesse aspecto, me parece que é fundamental repensarmos as nossas metodologias, né? Pois o novo está aí, mas nós não conseguimos, com os nossos aparatos, os nossos óculos, enxergar esta realidade do emergente, do insurgente, né? Por mais importante e que possa ser a institucionalidade, no contexto, né, da vida social, é inegável isso, né? Mas nós não podemos deixar de ter presente também a força que vai além da institucionalidade, a força social, né? Isso vai incluir os movimentos sociais, as novas sociabilidades, subjetividades, etc., né? E como compatibilizar alternativas, e para nós é importante a nossa formação jurídica, né? E como professores, pesquisadores ou alunos na área do direito, é extremamente importante o institucional, né? Como repensar, no primeiro momento, a institucionalidade, na medida em que esses velhos conceitos, como herança da tradição iluminista, estão desgastados, são insuficientes, não é? O conceito hoje, por exemplo, de soberania, de território, não é? A própria ideia de cidadania e Estado, democracia, tem que ser redefinidos, tem que ser repensados, né? Democracia hoje não é a democracia clássica, nem dos gregos e nem mesmo da tradição liberal, né? Hoje é um faz de conta, né? Onde a manipulação econômica, a manipulação da mídia e um outro poder que está assombrando, né? Que anda correndo além, quase paralelo com o poder da mídia, que é o poder judiciário a serviço da instrumentalização do poder, né? Esse é um fenômeno que estamos vivendo na América Latina, né? Do lawfare, né? A judicialização da política, né? Quer dizer, como professores do direito, passamos aí mais de 30, 40 anos ensinando Estado de Direito, né? Respeito à constitucionalidade, né? Mas certas práticas existentes são práticas medievais, né? Que remontam à Inquisição, né? Enfim, onde está o Estado de Direito, né? Alguém, eu não sei se foi Canutilho ou mesmo Ferrajoli, esse comentário assim de que o Estado de Direito hoje é um Estado que vive dentro de um Estado de não direito. É uma falácia, né? Então, esses conceitos têm que ser repensados dentro da institucionalidade, né? Esse é um desafio para nós,
professores, pesquisadores dedicados ao direito, né? Como trabalhar a institucionalidade em reinventar as práticas dentro da institucionalidade de fazer política, né? É uma nova forma da política, como reinventar a política, né? E não desanimar. E um outro lado, que se complementa à institucionalidade, é a dimensão social, do não institucional. Eu aposto muito, né? Essa questão da não institucionalidade, a força do poder comunitário, a força, digamos assim, da insurgência das novas subjetividades, das novas identidades, né, que são múltiplas hoje, né, certo? Abre-se um leque de possibilidades, e aí também a necessidade de reinventar essas práticas, né, de resistir. Não através das modalidades de intermediação convencionais, né, da democracia representativa burguesa, através de partidos e de sindicatos, mas através do poder popular, das formas de resistência, e que hoje a mídia nos oferece isso através das redes, etc. Né? Enfim, a junção para reinventar a política hoje passa pelo institucional e pelo não institucional, né? E de uma forma realista, pragmática. Né? Os ventos, né? Eu acredito que realmente essas concepções trazidas hoje pelas teorias do Sul, né, não somente as epistemologias trabalhadas pelo Boaventura, mas pelos teóricos do Sul, né, são extremamente instigantes. Além disso, essa tendência na América Latina, que é muito rica, né, do novo constitucionalismo latino-americano, né, que é desconsiderado muitas vezes pelos juristas mais formalistas, né, mais convencionais. Mas o novo constitucionalismo na América Latina é uma possibilidade de trabalhar dentro da institucionalidade, mas de uma forma inovadora, reconhecendo novos institutos, né? A reinvenção de representações, de conceitos, de categorias, né? Vejam que o constitucionalismo latino-americano, o novo constitucionalismo, não o constitucionalismo elitista, oligárquico, que foi transplantado, né, da cultura eurocêntrica, do constitucionalismo clássico, né? Aí eu não estou assumindo uma postura no sentido, mesmo reconhecendo a importância do neoconstitucionalismo, estou falando do novo constitucionalismo, e não no neoconstitucionalismo, né? Certo? Então, o novo constitucionalismo que abre perspectivas muito interessantes para se pensar conceitos como soberania, como a dimensão da sustentabilidade, a biodiversidade, né? A natureza, né? A própria ideia de um direito que se atribui à natureza, né? O ideário dos Andes, né? Dos anseios de uma harmonia vinculada à terra, à força da terra, da mãe terra, a Pachamama, né? Essa construção toda, digamos assim, essa cosmovisão projetada, né? E que acabou sendo institucionalizada em muitos aspectos, né? Através das duas constituições que marcam esse novo constitucionalismo, como a Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009, né? Tem elementos extremamente interessantes, inovadores, né? Que vão mais além da tradição do direito público e do constitucionalismo clássico, né? Ou seja, a questão do direito à natureza, as possibilidades de um pensar, de um desenvolvimento não capitalista, pós-capitalista, expresso no buen vivir ou vivir bien, né? Que transcende a dimensão do bem comum da tradição ocidental, que não se confunde, né? A visão de repensar o Estado na América Latina, através da plurinacionalidade, a refundação do Estado, né? Isso nos leva a discutir a própria tradição da formação oligárquica, digamos, monocultural, estatista, né? De um Estado latino-americano, comprometido justamente com as formas, enfim, de poder na América Latina. Então, repensar o modelo de Estado na América Latina nessa perspectiva de um Estado plurinacional, né? A democracia, né? Novos elementos que nos possibilita nesse constitucionalismo latino-americano.
a democracia representativa, mas ir mais além, a democracia participativa e a democracia comunitária. A democracia comunitária intercultural, né? O sentido da comunidade, do poder comunitário, né? E o pluralismo jurídico, não apenas o pluralismo político, mas o pluralismo jurídico, né? Então, são alguns elementos extremamente interessantes que nos possibilita trazer isso para o mundo do direito, para o direito público, né? E repensarmos os nossos conceitos, as nossas categorias, né? Da nossa tradição jurídica, né? Então, eu vejo que temos que buscar a inspiração nesses ventos inovadores, né? Aí, as teorias do Sul, as insurgências, o novo constitucionalismo. Então, há esperança, Diogo, há esperança. Não temos ainda um modelo, não temos né, pelo momento que vivemos hoje, né, mas temos que nos agarrar em alguma coisa, né, temos que ter esperança, certo? Não podemos desistir, né? E as nossas estratégias têm que passar justamente por uma estratégia que tenha vinculação com os novos sujeitos, a emergência, a insurgência das novas sociabilidades, né? A força da sociedade, né? Não é o mercado e não é o Estado, a resposta está na sociedade, na esfera pública, ou na dimensão da sociedade civil, ou no plano da comunidade, do poder comunitário, né? Aí vem o comum, a ideia do comum, que é extremamente interessante para se trabalhar, né? O comum, é claro, e que na América Latina poderíamos resgatar a tradição dos caracoles, dos chiapas no México, né? Ou seja, da comunalidade, a comunalidade, né? Então, esse é o sentido forte de um projeto político que tenha em conta os sujeitos, a insurgência das novas subjetividades, né? Do novo sujeito histórico. O conceito de sujeito também é altamente discutível, que é uma tradição cartesiana, uma discussão que está presente na filosofia e também na psicologia, né? Então, há que se pensar esse conceito de sujeito, que é um outro sujeito que não o sujeito abstrato, o sujeito cartesiano, né? Na sua dimensão individualista, mas um sujeito amplo, né? E que eu não tenho elementos aqui para analisar agora, mas que englobe uma nova concepção de sujeito na história, de uma nova sociabilidade, uma nova identidade, né? Certo? Isso é um desafio também de trabalhar com a categoria sujeito, né? Então, temos que repensar esses conceitos, né? Os diversos conceitos que estão defasados, não dão uma resposta aos problemas que estamos vivendo hoje. Essa angústia, isso é natural por contingência do processo que estamos vivendo, né? Então, me parece assim que as alternativas existem, temos que abraçar essas alternativas no sentido de não perder a esperança, buscar alternativas que possam compatibilizar, eu insisto, a institucionalidade, que é tão importante para nós do direito, mas também com o apoio, buscando esse vínculo com a sociedade, com as forças populares, essas grandes frentes que podemos realmente pensar, né? Eu não sei se seria um certo romantismo, mas esse ideário, por exemplo, que passa na América Latina pelo buen vivir, esse equilíbrio entre uma nova perspectiva de um paradigma, que não seja mais o paradigma racionalista, o paradigma da tradição liberal formalista, né? Mas o paradigma da vida humana na sua plenitude, né? Não é mais a propriedade privada, mas essas dimensões que foram, digamos assim, ossificadas pela cultura moderna, né? Mas repensar, olhar, principalmente nesse mundo que caminha para novas indagações na pós-pandemia. Para onde nós vamos, né? Esses são os grandes desafios. Alguns pensadores estão discutindo, estão trazendo elementos, né? Mas ainda de uma forma muito solta. Vejam essa obra há pouco lançada aí, em função da própria pandemia, né? A Sopa de Wuhan, né? De Wuhan, o pensamento contemporâneo em tempos de pandemia, né? Onde alguns dos pensadores da moda, digamos assim, do momento, estão discutindo, né? O próprio Agamben, Zizek, né? A Judith Butler, né? O David Harvey, né? O Raul Zibek, né? E por que não também esse coreano que está em Berlim, também, que está na moda. Enfim, esses grandes pensadores da atualidade que estão aí
trazendo elementos, né? Enfim. Mas o cuidado que se tem que ter é que muitas vezes se cai numa filosofia, né? Numa nova narrativa, né? O diálogo tem que partir, a meu ver, da junção dos povos oprimidos, subalternos, da periferia, né? O conhecimento eurocêntrico já deu a sua grande contribuição e nós vivemos, digamos assim, como herdeiros dessa tradição iluminista. Nós temos que pensar em alternativas do futuro, da pós-pandemia, né? E aonde eu vejo que a vida humana é indiscutível na discussão, certo? Isso implica no quê? Num projeto, sem ser universal, mas um projeto que tenha mundialidade, né? Baseada na conservação da vida, numa ética do cuidado e na cooperação internacional. Isso abre frentes para a discussão. Como pensar um novo direito internacional após a pandemia? Eu acredito que, sem dúvida, temos que estreitar em termos de uma ética da cooperação, né? Da solidariedade, né? Que parece tão difícil frente ao mundo da globalização, né? A Corte Interamericana dos Direitos Humanos fez uma proposta no início desse ano, em janeiro desse ano, né? Que é um texto interessante para se trabalhar com os alunos, né? Não sei se eu perdi aqui a localização agora do meu quadrinho, mas a pandemia e direitos humanos nas Américas. É a proposta da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Esse documento extremamente interessante para se trabalhar na América Latina, né? É um passo, é um documento a mais, é uma reflexão, né? Então, pessoal, eu acho que já extrapolei um pouquinho o tempo. Eu não tenho uma resposta, Diogo, assim, que possa te satisfazer, mas eu acho que nós temos que caminhar juntos, né? Buscar alternativas, certo? E aonde a institucionalidade caminha ao lado do não institucional, nessa perspectiva de uma ética baseada no cuidado, numa ética da fraternidade, da cooperação, né? Isso não é cair no romantismo. Eu acho que nós temos que ser realistas, mas não podemos perder a esperança, né? Alguém já dizia na América Latina, não sei se foi aquele médico revolucionário, né? Vamos ser duro, mas sem perder a ternura. Hay que ser rígido, forte. Vamos lutar pelas nossas estratégias, pelos nossos projetos de vida, mas sem perder a sensibilidade, sem perder a ternura, né? Vamos construir esse caminho juntos, né? Lembrando Antônio Machado, para finalizar, né? Vamos construir esse caminho caminhando. Ao andar, se constrói esse caminho, né? Certo? Ou, como iniciou a exposição o professor Douglas com o Eduardo Galeano, quem sabe podemos terminar também com o Eduardo Galeano, né? Ou seja, mas o que é utopia? Nessa perspectiva de uma utopia realista. Não utopia, e aí, por que não lembrar também Ernest Bloch, não uma utopia abstrata, metafísica, mas uma utopia que se constrói, uma utopia concreta. E nessa perspectiva, para Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Mas então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Certo? Obrigado, gente. Até uma próxima, então, né? Meu carinho, meu abraço. Um abraço fraterno para vocês. Obrigado. Muito bem, professor Volkmann, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, uma grande lição, uma grande aula, grandes conteúdos. Agradecemos imensamente o seu tempo, a sua generosidade conosco, com a nossa instituição, e espero que a gente possa, numa oportunidade bastante rápida, se encontrar pessoalmente para também socializar, que é bastante importante para recuperar um pouco da existencialidade humana, que não pode ser perdida, mas que também não pode ser esquecida nesses momentos que a gente vive áridos de afastamento que a sociedade, esse momento sanitário nos impõe. Como dizia o Saramago, às vezes está difícil ser otimista, né? Para ser otimista só se a gente for muito rico ou tolo, dizia o Saramago, mas também não podemos perder a capacidade de construir o futuro, né? Nessa utopia concreta, nessa utopia que produz
uma espécie de ideologia positiva, como dizia o Mannheim, né? Então, agradeço imensamente a presença de todos os nossos alunos, as nossas alunas, os convidados externos, aos professores do programa, quem cumprimento na pessoa do professor Michael, e dizer para o Sr. Volkmar que é uma grande alegria, pessoal, ouvi-lo, conviver com a sua presença e aprender sempre com a sua fala. Então, assim encerro a atividade do dia de hoje, e como disse, a instituição, a Unijuiz é sua casa, espero que em breve esteja conosco aqui para dividir novamente essa grande colaboração histórica que o senhor tem feito conosco. Então, assim encerro a atividade de hoje e desejo um bom dia e um bom final de semana a todos que aqui participaram. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein, de coração, hein? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.